Olá para você do outro lado da tela, começamos mais um Boletim do Vôlei, esta edição de número 3. E a gente começa a abordar a quinta rodada do Campeonato Paulista de Voleibol Masculino, promovido pela Federação Paulista de Voleibol. A quinta rodada começou na sexta-feira, dia 15, no ginásio Pedro Delantônia, no ABC Paulista, onde o Super Vôlei Santo André acabou perdendo para o Farmaconde de São José dos Campos por 3-0. Ainda na sexta-feira, mas lá em Campinas, no interior de São Paulo, o Vôlei Renata, O Vôlei Renata perdeu em casa para o Vedacity Guarulhos por 3-0. O jogo foi realizado no ginásio Taquaral, na cidade campineira. No sábado, na Arena Paulo Scaff, no município de Bauru, bastante distante da capital paulista e aqui da região do Alto Tietê, o Suzano Vôlei foi até lá enfrentar o SESI. Suzano mantinha uma invencibilidade de 3 jogos e acabou sendo derrotado pelo time do SESI lá em Bauru por 3-0. A nossa equipe, nós estivemos lá acompanhando esse jogo e a nossa equipe conversou com o técnico Magu e inicialmente falou aí sobre essa derrota. Vamos acompanhar. Perdemos o jogo para um grande time, um bom time, entendeu? A gente não teve momentos bons, até o primeiro set muito bem e no final do set a gente cometeu falhas que nos custaram o set, Isso nós temos que estar atento, porque se acontecer com as equipes de nível, em qualquer equipe, isso acarreta uma perda de um set, uma dificuldade maior no jogo. Acompanhamos a entrevista, a primeira fala do técnico Fabiano Magu com relação a essa derrota. O Suzano que vinha mantendo uma invencibilidade nessa fase classificatória da competição e acabou sendo superado, O Suzano foi superado pelo SESI. O Magu também falou que agora o foco principal é para o próximo jogo que acontece no sábado na Arena Suzano, onde a equipe suzanense recebe o Vôlei Renata para esta sexta rodada. E aproveitando o gancho, anteriormente eu falei do jogo lá no Taquaral, onde o Vedacity Guarulhos havia vencido por 3-0. Na realidade eu errei, não é 3-0, foi 3-1 o placar oficial. Bom, e o Magu falou sobre esse foco para a próxima partida que ele tem e também toda a equipe, todos os jogadores. Vamos acompanhar também. Agora não tem mais ninguém invicto, todo mundo perdeu uma partida. Entendeu? E é assim que segue a vida, segue a gente trabalhando, segue a gente focado agora no próximo jogo, cabe a nós, da comissão técnica, junto com os atletas, dar uma olhada no jogo, estudar esse jogo que nós fizemos, por que nós perdemos tantas bolas ou falhamos nos nossos ataques, certo? Mas, enfim, segue o trabalho, segue o jogo, segue o campeonato, Temos aí mais 2 jogos para fechar a fase classificatória. Com esse resultado, ou seja, o resultado da quinta rodada, a classificação na tabela está da seguinte maneira. Em primeiro lugar está a equipe do Vedacity Guarulhos com 9 pontos, sendo 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Em segundo lugar está a equipe do SESI de Bauru com 9 pontos também, 5 jogos, tem um jogo à frente, 3 vitórias e 2 derrotas. Em terceiro está o Suzano Vôlei com 8 pontos, sendo 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, que é justamente essa para o SESI ocorrida na rodada atual. Em quarto lugar está o Farmaconde de São José dos Campos, também com 8 pontos, com 5 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Em quinto lugar está a equipe do Climed Atibaia, da região Bragantina, com 5 pontos, 4 jogos, 2 vitórias e também 2 derrotas. Em sexto lugar está a equipe campineira do Renata, do Vôlei Renata, com 4 pontos, 4 jogos, 1 vitória apenas e 3 derrotas. E em último lugar, em sétimo lugar, está a equipe do Super Vôlei Santo André, com 2 pontos, sendo 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. E
lembrando que o Renata vem de uma derrota, Suzano vem da derrota e os dois se enfrentam na Arena Suzano no próximo sábado. A gente fala já dessa partida ou também da sexta rodada e os demais confrontos depois do nosso intervalo. A gente volta já. Na hora de entrar em férias ou aproveitar um final de semana para descansar com a família, você pensa em se hospedar num lugar aconchegante, de fácil acesso e com preços baixos. A pousada do Léo em Bertioga, no litoral de São Paulo, é a melhor opção para você que mora no Alto Tietê e na região metropolitana de São Paulo. Quartos com banheiro exclusivo, ar-condicionado, frigobar, TV, Wi-Fi e estacionamento próprio a 800 metros da praia. Reservas pelos telefones 11 974 10 78 74 e 13 33 13 14 14. Pousada do Léo, a melhor opção em Bertioga. Mais uma vez, olá para você do outro lado da tela, agradecendo o seu acesso, a sua audiência aqui no nosso Boletim do Vôlei, né? Porque vôlei é aqui na DNTV. Além do patrocinador nosso, que é a Consult Press, também queremos agradecer aí a parceria, o apoio, o patrocínio da INTS, que é o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Eles estão presentes em 5 estados brasileiros, inclusive também no município de Suzano. Muito obrigado aí pelo apoio. Lembrando também o patrocinador nosso aqui é a Cibraf, que é assistência funeral de atendimento à família. Eles têm várias unidades em praticamente todas as cidades da região aqui do Alto Tietê. Se você, claro, não é você precisar, todo mundo um dia vai precisar. Então, o contato para convênio de família, de empresas, é pelo telefone 11 4728 5233. A Cibraf, vou repetir o telefone para você ligar lá e fazer seu convênio, que vai precisar, um dia vai precisar. Ninguém é eterno aqui nesse mundo. O telefone é 11 4728 5233. A Cibraf. Bom, falando da sexta rodada, que começa na sexta-feira, dia 22, no ginásio Elefantão, lá em Atibaia. Entre a Climed Atibaia, o time da cidade, e o Farmaconde de São José dos Campos. O jogo lá no Elefantão está marcado para as 7h30 da noite. Lembrando aqui, o Elefantão, né, um ginásio bacana lá de Atibaia, né? Mas não serviram uma água, um copo d'água pra gente lá, porque quando a gente tiver que voltar lá, você de Atibaia que está nos assistindo, pelo menos um copo d'água, né? Por gentileza. Bom, a rodada completa-se no sábado, né? No sábado, dia 23, às 6 da tarde, no ginásio Ponte Grande, em Guarulhos. O Vedacity Guarulhos recebe o Super Vôlei Santo André. Ginásio Ponte Grande, lá lota, né? A gente, toda vez, a torcida, tem que parabenizar a torcida do Guarulhos, né? Vedacity Guarulhos, que lotam as arquibancadas lá, né? E a gente, quando vai cobrir o jogo lá, o pessoal simpático, bacana, a gente tem que trabalhar lá na arquibancada, hein? Lá não tem lugar específico para imprensa ainda não, né? Fica aí um recado aí para quem da próxima vez que for organizar, reformar o ginásio, né? Sempre lembrar da imprensa, que agora a gente está sempre cobrindo. Enfim, e no sábado também, no mesmo horário, às 6 da tarde, na Arena Suzano, o Suzano Vôlei recebe o Vôlei Renata de Campinas. Vai ser um duelo seríssimo, fortíssimo, porque os dois, como eu citei no bloco anterior, vêm de derrota e ninguém vai querer sair de lá com um ponto negativo não, ou sem marcar ponto nenhum. Tanto o Suzano quanto o Renata vão querer vitória. E lembrando que essa competição, com a saída ou a exclusão, né, infelizmente, do Vôlei Futuro de Araçatuba, agora o primeiro colocado dessa fase classificatória já conquista automaticamente uma das vagas nas semifinais. Então, encerrar essa fase classificatória em primeiro lugar já garante aí um avanço muito grande e vai ter mais tempo para se treinar. Bom, a gente encerra nesse momento um bloco, esses dois blocos, né, do boletim do vôlei, que é o número 3 desta competição do Campeonato Paulista. A gente agradece a sua audiência, o seu acesso, e a gente volta na próxima semana com todos os resultados da sexta rodada. Valeu, um abraço e até a próxima.